Podcast. Há quase 20 anos atuando no mercado de comunicação, construindo imagens e estreitando relacionamentos, Guilherme Alfi é formado em Relações Públicas, tem MBA em Gestão e é o nome por trás da Escola RP, mostrando a sua veia empreendedora. Na música, o Alfi já trabalhou com Atitude 67, Michel Teló, Gabi Amarantos, Vanessa Camargo, Bruninho e Davi e Luísa Posse, além de outros artistas. Já deu para ver que esse palco ensina promete, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, Alfi. Para começar, conta pra gente, né, como que você uniu aí relações públicas e música na sua vida. Bom, primeiro, sei que é meio clichê, né, começar assim, mas não é porque é clichê que não é verdadeiro, então obrigado pelo convite de estar aqui, estou super feliz. Já faz um tempo que eu estava na expectativa dessa gravação, finalmente chegou o dia, né? Então, obrigado pelo convite, boa tarde, boa noite, bom dia, né, boa madrugada para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo aqui no podcast. Bom, a minha história com música, na verdade, começa de uma forma bem peculiar. O meu pai era artista, mas não era músico, meu pai era humorista, ele fazia shows de humor. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu comecei a fazer a parte de sonorização do show do meu pai. E foi ali que eu tive o primeiro contato com o show business, né? Foi quando eu tive os primeiros contatos e tal. E aí eu era o operador de som, eu cuidava de toda a parte de áudio do show dele, e meu pai fazia muito show para a empresa, muito show corporativo. Então, putz, eu viajei muito com ele no mercado corporativo e antigamente, porque eu fiz 40 anos agora no fim do ano passado, então eu tô me achando velho. E antigamente também, gente, tinha um negócio que eram os jantares de casais nos clubes, que é uma coisa que eu acho que se tem ainda é muito pouco, né? Tinha jantares de mulheres, jantares de casais nos clubes sociais, né? Brasil afora e tal. Mas especialmente lá no sul, eu sou de Porto Alegre, né? O meu pai fez muito, né, evento social também. E aí eu comecei a gostar muito daquilo e tal, e aí resolvi, não, mas eu também quero ser artista, né? E aí fui ter as minhas primeiras bandas, sempre adorei pagode, sempre fui pagodeiro, fui ter as minhas primeiras bandas, tive o primeiro Geração Pagode, depois o Samba na Veia, depois o Na Balada, e aí a última banda que eu tive foi o projeto que mais deu certo. Ele começou em 2004, que foi a banda Na Moral. Foi uma banda que lá no Sul, assim, guardando-se todas as proporções, fez um relativo sucesso, entre aspas, né, para quem está nos ouvindo, assim. A gente tocou no Planeta Atlântida, que é o maior festival lá do sul do Brasil, fez muitos shows no interior. E aí eu passei 2 anos e meio, quase 3, tocando com Na Moral e fazia relações públicas na época. O dinheiro da banda ajudou a pagar a faculdade e tal, e eu fiz o meu trabalho de conclusão, era a construção do público de uma banda através das estratégias de relações públicas. Então, desde lá, eu já tinha isso. Mas aí, o que aconteceu foi que ali por 2006, durou 3 anos mais ou menos, um dia tem uma cena meio de filme, assim, um dia eu cheguei em casa, e a gente tinha feito um show em Caxias, e eu cheguei é uma cidade a 150 quilômetros de Porto Alegre, e eu cheguei em casa, tipo, às 6 da manhã, e acordei, tipo, às 7h30, 8 horas, para ir no batizado da minha afilhada. E aí, aquele dia, eu dormi pouco, assim, acordei e falei assim, não é o que eu quero para minha vida. Não é, sabe? E aí eu vi que, na verdade, sendo bem sincero, assim, eu estava muito mais interessado naquela mini fama do que, de fato, numa carreira de músico, de artista. Eu vi que não era para mim. Eu não era um músico, eu não era um artista, né? Eu tinha a alma da música, como acho que tem até hoje, mas eu não tinha, e eu assumi isso para mim, sabe? Foi super libertador, assim, assumir, tipo, tá tudo bem, né? Eu quis aproveitar um pouquinho essa badalação aqui, mas eu, de fato, não tô, de repente, até ocupando espaço de alguém que quer mais isso do que eu, ou que tem mais talento que eu. E aí eu saí fora. E aí eu fiquei um tempo sem trabalhar com isso, mas sempre trabalhei em eventos e tal, até que lá em 2014 eu fui, né, ter uma oportunidade com um artista de novo, que foi a Gabi Amarantos e a Vanessa, foi quando eu vim morar em São Paulo, e aí eu conectei tudo que eu tinha feito lá atrás, né, tudo que eu tinha aprendido lá atrás no meu começo, mas aí numa outra escala, e aí começou uma nova jornada, né, atendendo artistas como relações públicas. E não abandonou a música, né? Continuou aí a veia artística. Continuou, mas na verdade, por isso eu sempre falo assim que a indústria da música ela tem muitos lugares. Aquele Sim. lugar de cima do palco, ele é um lugar muito desejado, né? Mas não é para todo mundo, né? E eu vi que não era para mim, sabe? O meu lugar era nos bastidores mesmo.
E trabalhando nos bastidores também tem o seu gostinho, assim. É muito bom para quem gosta, né? Óbvio. Trabalhar com música também é muito, de fato, trabalho, assim. Mas para quem gosta, os bastidores é uma delícia. É uma delícia, assim, eu gosto muito, assim, as coisas... Ontem eu ainda escrevi uma frase que eu acho que define um pouquinho... Eu trabalho com futebol também, né? Música e futebol são as principais áreas que eu atuo. E eu falei uma frase que é o seguinte: as melhores coisas que a gente vive na música são as que a gente não posta. Então, aquelas coisas que acontecem nos bastidores que a gente não posta são as mais legais, as conversas. Sim. Pô, eu pude ficar perto de pessoas assim que eu admiro muito, assim, muito, sabe? Que é inacreditável, que se não fosse meu trabalho com música, eu não teria tido essa oportunidade. Sim, a correria da produção, você vê o trabalho pronto, tem muita coisa assim que vale a pena. E entrando aqui no tema do nosso podcast, Alf, que hoje é como manter uma identidade artística consistente, explica pra gente o que é essa identidade artística e no que consiste. Eu acho que é muito importante o artista, seja ele uma banda, uma dupla, uma carreira solo de cantora ou cantor, né? Independente do formato, eu acho que é muito importante que se compreenda que um artista é uma marca. E mais do que uma marca, um artista é uma empresa. E como toda empresa, ela não necessariamente precisa e consegue começar grande, com grandes investimentos, com tudo aquilo que a gente talvez gostaria e tal. Mas o pensamento, ele pode começar desde que um artista está iniciando já, estudando. E essa questão da marca, do posicionamento, da imagem, é muito importante. E se tornou mais importante ainda nos últimos anos com a exposição da internet. A internet te dá um lado que é muito bom, que dá mais visibilidade, mais concorrência, porque a visibilidade é para todo mundo, mas se a gente voltar 10, 15 anos, a visibilidade era restrita a quem tocava na rádio ou quem conseguia num programa de TV. E hoje todo mundo pode, entre aspas, né, subir a sua música, né, na internet, assim, né, falando rasamente. Claro que tem muito mais pessoas que estão fazendo isso, mas é uma chance de você ter seu lugar ao sol. Então, a grande questão para mim é que construir uma marca verdadeira, construir uma boa reputação, contar uma boa história, tudo isso faz parte da estratégia que muitas vezes os artistas não olham. Por quê? Porque eles estão olhando talvez para o principal, que é a música. Eu ouvi uma frase em 2014 que eu nunca esqueci. Eu adoro frases, tá? Eu ouvi uma frase que é o seguinte: para um artista dar certo, ele precisa de 5 coisas. 5 coisas. Música, marketing e planejamento. Então, veja bem, eu falei 3 vezes música antes de falar de marketing e planejamento. Porque se não tiver música, esquece. Não adianta. Vai ter... uma música não garante quantos artistas passam no primeiro lugar das plataformas e ninguém lembra o nome dali a 6 meses. Se tornou tudo muito perene. Então, eu sempre dou o exemplo da Ivete. Eu acho que a Ivete... Claro, estou dando um exemplo lá em cima, né? Mas a Ivete é um exemplo de construção de marca, de carreira, de solidez, de boa reputação, de respeito, de música. Ela não teria feito tudo isso sem música. Não teria feito. Virou referência hoje para vários. É uma referência. A gente agora com a Atitude no ano... já foi 2020, vai fazer 2 anos já, né? Mas em 2020 a gente gravou uma música com ela e eu lembro que ela chegou na gravação, assim, e ela é aquela pessoa que... Tem alguns artistas que eles têm esse poder de transformar o ambiente, né? Ele chega no ambiente, o ambiente muda, não adianta. E a Ivete foi assim, a hora que ela chegou na gravação, assim, foi muito diferente. E assim, em 2 minutos, você olha para ela e fala assim, tá bom, eu entendi por que ela é Ivete, sabe? Tem muita coisa por trás. Hoje a gente está gravando esse podcast dia 1º de fevereiro, né? Não sei quando que ele vai ao ar. Mas não sei se vocês... E aí, quando ele for ao ar, isso já vai ter acontecido. Mas eu vou dar um exemplo que eu acho que é ótimo para a gente... Eu estou dando exemplos grandes, tá? Mas é sempre legal para quem está ouvindo a gente ou quem está assistindo trazer isso para sua realidade. Porque dá para trazer. Inspiração, é isso. A gente tem que olhar porque os caras... Mirar no grande ali para... Mirar no grande, que as grandes cantoras, né, estão fazendo para a gente adaptar isso para dentro da nossa realidade. A Anitta fez uma entrevista no Jimmy Fallon, que é um programa, né, de auditório nos Estados Unidos super conhecido e tal, e ela foi por uma linha de falar assim, coisas mais fun, coisas mais... né, não ficou falando muito do Brasil, não foi uma entrevista muito profunda.
E aí ela fez uns stories hoje, né, dia 1º de fevereiro, a entrevista, não sei se vai ao ar hoje de noite ou nessa semana, dizendo: fiz uma entrevista no Jimmy Fallon que vai ao ar e já quero avisar vocês que eu fui super superficial no que eu falei, porque eu precisava fazer uma... Tá. E ela explicou toda a estratégia e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Antes que me xinguem, que eu não falei mais coisas e tal, blá, blá. Então, olha só, ela fez uma entrevista. Antes da entrevista, ela pegou a internet, desculpa, a rede social dela, falou da entrevista, aquilo já me impactou. Talvez eu nem fosse querer ouvir, eu já quero ouvir, porque ela me instigou. Então, olha como tem todo um penso por trás, sabe? Ela ainda deu uma segurada de crise, né? De alguém já chegar e criticar, falar, nossa, mas a Anitta foi muito superficial, ela já veio e mitigou aquilo. Ela mitigou a crise, mas mais do que... A minha esposa, quando ela veio me mostrar, ela falou assim, ela é uma gênia, olha só, ela já fez uma... Né, ela é publicitária, minha esposa, ela já fez uma ação anticrise e tal, não sei o que. Eu falei assim, ó, mais do que isso, na verdade. Eu tô louco para assistir a entrevista. Ela ela me convenceu a ver, porque agora foi o que ela falou, entende? Então, percebe? Então, isso é uma construção. E eu acho que às vezes falta para os artistas pensarem nisso. Né? E isso é construção de marca, isso é se comunicar bem com o seu público, e isso a gente pode fazer com um artista menor. Eu sempre dou o exemplo. Vai me interrompendo, tá? Eu saio falando aqui. Eu vou aproveitar que você vai dar esse exemplo para puxar justamente o gancho, que eu acho que você vai conseguir explicar no exemplo de por onde o artista pode começar essa identidade artística. Sou artista, o que eu faço agora? Essa identidade artística, ela é uma coisa que está dentro de cada artista. Eu acho que não tem muito um manual de onde começar, mas eu queria dizer uma coisa que é muito importante para você que está ouvindo. Seja você mesmo. Isso é muito importante. E ser você mesmo não é questão de ser cabeça dura e não mudar para se adaptar, tá? Porque tem muito disso também. Às vezes o artista, não, porque eu sou assim, eu não vou... Não, essa é minha arte e tal. Eu tô falando de business, de negócio. Precisa se adaptar em alguns momentos, que é exatamente o que a Anitta, né, pegando o exemplo da Anitta, faz no Jimmy Fallon. Talvez ela não quisesse ir lá falar aquilo que ela falou, aquelas besteiras, entre aspas, né? Quando eu falo besteira, é conteúdo assim mais meme e tal, conteúdo mais leve. Talvez ela quisesse ir lá falar das conquistas dela e tal. Mas ela entendeu que naquele momento ela precisava fazer aquilo. Então, eu acho que a construção ela vai muito do artista entender que ele precisa ouvir, né? Que ele precisa se reconhecer, que ele precisa fazer determinadas adaptações, às vezes no seu jeito, no seu estilo, na sua roupa. Não, mas eu me visto assim e infelizmente você conta nos dedos quem vai mudar um segmento. Não se muda um segmento sozinho. Não se muda. Né? A gente tem ondas. Olha o quanto o sertanejo universitário, né, apanhou até ser respeitado e produzir grandes artistas. Né? Você acha que se tivesse só um, teria feito tudo isso? Não. Foi uma indústria, foi uma movimentação, assim. Então, eu acho que é muito importante, então, elencando, assim, não tentar ser quem você não identificar, porque eu sempre falo isso, que na verdade as pessoas às vezes me contratam, mas na verdade eu só vou lá tirar delas o que já está lá. Eu não faço ninguém. Eu e o profissional de relações públicas, o profissional de publicidade, o de marketing digital, a gente só reverbera através de uma estratégia, uma essência. Tem não era esse exemplo, mas acho que esse exemplo é ótimo. É o seguinte, quando a gente começou o Atitude, que estourou com cerveja de garrafa, eu peguei desde o começo, desde o antes, né, quando a gente lançou cerveja, eu já estava. Então, quando estourou cerveja de garrafa, o Atitude de 2018 ali foi o ano, assim, tocado, show pra caramba, seguidor de rede social. A gente fez uma rede social super diferente e tal, e eu e meu time acertamos. E aí eu recebi, assim, ó, muitos contatos de outros escritórios, outros artistas falando assim, nossa, eu queria muito te contratar para fazer a rede social do meu artista e tal. Muito, assim, faz o que você está fazendo lá na Altitude. E aí eu não sabia muito bem como dizer para as pessoas, assim, que não dá, porque, tipo, tem as particularidades, tem a identidade. Aí eu, de tanto ouvir essa pergunta, eu dizia, eu faço igualzinho da Altitude. Aí o cara se empolgava, né? Então, beleza, eu vou te contratar, me fala como é que é. Eu falei, só tem uma coisa. Eu preciso de um hit como Cerveja de Garrafa, eu preciso de uma música tão boa como Saideira, e eu preciso
que tu me lance um EP a cada 3 meses com 5 músicas. Além disso, eu preciso do Dudu Borges produzindo essas músicas, eu preciso da Universal como gravadora, eu preciso de um escritório que me vende 14 a 16 shows por mês em todo o Brasil. E última coisinha, eu preciso de 6 personagens muito bons, que eles são 6, né? Então, se você me entregar tudo isso, eu te entrego a coisa. Então, quer dizer... Entrou aí música, música e música. A maior parte do que você falou ali... música. E são as coisas lá, né? E eu não acho que o Atitude... Estou usando o exemplo da Atitude como um exemplo, né? Olha aí, para pegar no segmento. Pô, olha o que o Menos é Mais está fazendo. Pô, incrível. E os caras estão fazendo a partir de algo que todo mundo já tentou fazer, que é o cover. Olha só como não tem regra. Olha como não tem, né? Mas por quê? Porque eles têm um cara que tem um carisma absurdo, que é o Duzão, né? O Duzão, ele é eu não conheço ele, mas é um puta de um artista, tem um carisma absurdo. E eles têm, acho que, originalidade. Eles falam assim, não, a gente é uma banda que tem o nosso churrasquinho, que é com vários sucessos, e nós vamos assim, e foi. E aí depois começaram a lançar as músicas deles e tal. Mas quer dizer, teve a música no começo e teve respeitar o jeito deles, né? Eu adoro o Instagram deles, as dancinhas que eles fazem, tal, não sei o quê. Por exemplo, aquilo não tem a ver com atitude. Se eu fizer isso, não vai funcionar. Então, quando um artista, a gente pode olhar as referências, né? Como eu falei, olhar, aprender, mas não copiar, não fazer igual. Sim. Porque alguém já fez aquilo. O que você precisa fazer nessa construção de identidade é encontrar os seus atributos, os seus defeitos, e aí construir esse plano. O Péricles no TikTok também manda super bem, assim, que ele tem essa coisa de família, amigão, parceiro e tudo. Então é o que você falou, né? Casa com a personalidade ali do Péricles, mas você colocar isso em outro grupo, outro artista que não tem a mesma energia ali, é forçação de barra, sabe? E afasta o público também. E falando em TikTok, redes sociais, tendências, a gente vive aí imerso, né, em tendências na música, na moda, as próprias redes. E como manter, né, uma identidade artística consistente nesse cenário e, ao mesmo tempo, não ficar, né, uma pessoa ali deslocada. É difícil, né? Eu acho que você tem que tá com a cabeça aberta, sabe? Tá com a cabeça aberta. Acho que você tem que ter profissionais que entendam daquilo. Acho que tem esse ponto também que é fundamental. Comunicação não é para sobrinho nem sobrinha do empresário, né? Comunicação não é para qualquer um fazer. Comunicação é uma ciência. A gente estuda para isso, né? Estuda bastante para isso. Então tem técnica por trás, tem uma série de coisas. Então, eu acho que isso no digital está até sendo mais fácil de mostrar. Porque agora as pessoas veem que como faz uma estratégia de YouTube, que é completamente diferente de uma estratégia de TikTok, que é completamente diferente do Twitter, que é completamente do Instagram. Eu sempre costumo falar que cada rede é uma rede e talvez, nem toda rede seja para todo artista. Sim. Será que o Caetano Veloso tenha que estar no TikTok? Aí você pode pensar, não, mas é porque ele não precisa. Não, para aí, ele precisa. Ele precisa estar nas redes sociais. Mas será que é no TikTok? Será que o Caetano não é no YouTube? Eu estou dando um exemplo tão lógico, mas é porque nos exemplos lógicos que a gente consegue perceber as coisas, sabe? Então, eu acho que cada rede é uma rede, eu acho que as estratégias são diferentes e não adianta. A gente tem que pensar que a rede social ela é como uma vitrine. Né? Ela é como uma vitrine. E você nunca deixa uma vitrine vazia, você nunca deixa uma vitrine mal arrumada, você nunca deixa uma vitrine cheia de pó, né? Então, quer dizer, eu acho melhor o artista ter 2 redes, mas ter 2 redes assim muito bem feitas, do que ele tá em todas as redes e não consegue fazer nenhuma e ele não tá em nenhum lugar, sabe? A gente vê muito isso, né? E de novo, eu vou falar sobre abrir a cabeça porque eu acho importante, assim. Acho que ainda tem um puta preconceito com o TikTok, das pessoas acharem que o TikTok é uma rede social de dancinha. Não é. Exato. Não é. Tem outras coisas no TikTok, né? Aconteceu agora, assim, com a Atitude, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque os artistas não são heavy users de TikTok, eles não são. Não tem a ver com eles. Mas aí eu ficava, mas é importante. A gravadora é importante. Eles, não, a gente sabe que é importante, mas Alfa não é a nossa, velho. Putz, tal. Aí, um beijo para a Lois, que está cuidando do nosso digital, e a Lois
surgiu uma trend que era do Saideira, da música Saideira, né? Que tem uma brincadeira que fala, a música fala, né? Me falou para eu chegar às 8h30 e eu falei aham, e cheguei às 8h30 da manhã, né? O cara tá conversando com uma mulher que ela falou para eu chegar às 8h30 e ele chegou às 8h30 da manhã. E aí a galera começou a fazer uns vídeos no TikTok que é chegar às 8h30, eu falei aham, e aí corta o vídeo e é o cara chegando de manhã em casa, né? Ou a menina chegando de manhã em casa. E essa trend explodiu nas últimas 3 semanas e a gente foi destaque no TikTok. Então, quer dizer, mas o que fez tudo isso? Música. Sim. Se não fosse a música, não tinha acontecido. E a Saideira é uma música antiga, uma música de 2017, e que reativou agora. É o legal do TikTok, que ele traz umas músicas antigaças e exato. Estoura. E aí sim, aí a gente começou, né? Aí a gente falou para os meninos, vamos usar. Mas aí tinha um contexto, saca? Sim. Tinha um contexto para usar. A gente começou a usar, fez. Esses dias eles estavam com a polícia, estava acompanhando eles no trajeto, era um show na praia, e acho que precisava abrir o espaço para eles passarem e tal. E eles ficaram amigos dos policiais e tal, não sei o que, babá. E aí o Leandro fez um vídeo que era muito boa, né? Que era ele, e eu falei, aham. E aí ele abre a porta da viatura, ele saindo da viatura, assim, né? Cheguei da manhã com a polícia, né? Então, é aproveitar as oportunidades, entender o contexto e ser transparente, né? Ser verdadeiro, assim. Isso para mim é o principal. Sim. Nós também abrimos caixa de perguntas no Instagram, Alf, e o pessoal mandou o seguinte aqui, ó. Meus posicionamentos políticos e sociais também fazem parte da minha identidade artística? Já começamos assim as perguntas? Puxado, ó. Poxa, já começamos assim. Isso é eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu queria deixar muito claro que essa não é uma opinião única, né? Existem diversas. Eu, Guilherme, acredito que hoje uma celebridade ele tem um dever cívico de se posicionar politicamente por conta das coisas que vem acontecendo no Brasil, né? De ambos os lados, né? Dessa polarização. Isso é conveniente? Não é conveniente. Não é nada conveniente. Mas eu, Guilherme, acredito que os artistas também são pessoas, são cidadãos. E todo cidadão, ele precisa ter o seu posicionamento. Não significa que ele precisa fazer campanha política. Não significa que ele precisa discutir. Não significa que ele precisa gritar aos 4 ventos. Não é isso. Mas eu considero muito importante você, nos dias de hoje, se posicionar. Eu acho que a história do Brasil, filosofando, vai cobrar um preço. Esse preço vai chegar. E aí a gente vai lembrar de quem se posicionou ou não. Alf, então todos os teus artistas que você trabalha se posicionam? Não. Por quê? Porque o meu papel é orientar. A decisão é deles. A decisão é deles. Tem momentos que não precisa. Tem momentos que não tem porquê. Principalmente em momentos inflamados. E esse ano, ao longo de 2022, a gente vai ter uma série de momentos muito delicados nas redes sociais. Vai ser o pior ano para as redes sociais, pela eleição, né, e pela polarização que a gente está tendo aí dos 2 candidatos principais. Então vai ser muito difícil. Muito difícil. Você vai desagradar alguém. Agora, tem determinadas coisas... Eu vou te dar um exemplo, tá, de algo que eu acho que todo artista devia se posicionar e que é um caso político, tá? A vacinação. Sabe por quê? Porque os shows estão sendo cancelados, porque 90%, e aí não é achismo, é dado, né? Em média, 90% das pessoas que estão internadas nas UTIs não tem o esquema vacinal. E a gente sabe, né, que o governo tem se posicionado colocando em xeque a vacina. Então, quer dizer, este é um ótimo caso para ver como o artista ele não pode viver numa bolha alienada, porque isso está prejudicando. Os shows estão sendo cancelados novamente porque veio uma nova variante. A maioria das pessoas, né? E eu falo num lugar de fala extremamente seguro, porque eu perdi a minha mãe. Então eu sei o que eu tô falando. A minha mãe faleceu. A minha mãe foi enterrada no dia que era a vacina dela, da idade dela. No dia 23 de março de 2021. Então eu sei o quanto a vacina poderia ter salvo a minha mãe. E aí, de novo, eu não estou fazendo juízo de valor do governo atual, né? Até porque
a questão política ela não é agora em relação ao Bolsonaro, porque Sim. vai mudar o presidente, pode ser ele de novo, mas vai mudar. E aí as pessoas não vão se posicionar, não é? Então não é ser contra ou a favor do Bolsonaro, mas é ter uma consciência de que esses assuntos, eles fazem parte da vida de um artista. E eu acho que a vacina é um ótimo exemplo, porque os eventos, né, inclusive eu, de novo, falo num lugar de fala onde perdi alguém, perdi a pessoa mais importante da minha vida, que é a minha mãe, tenho uma filha de 1 ano e meio, e sei que os eventos não podem parar novamente, porque essa indústria precisa, a nossa indústria precisa, é muito importante, mas para isso a gente precisa de mais gente se vacinando, a gente precisa do ciclo vacinal completo, e isso passa por uma comunicação também do Ministério da Saúde, de incentivar as pessoas a se vacinarem, e não ao contrário. Então, acho que dá para falar de assuntos pertinentes sem entrar na disputa, porque eu realmente concordo que entrar na disputa por um ou por outro, hoje em dia, não vai somar em nada para o artista, sabe? Sim, eu acho que é muito mais importante o artista se posicionar com causas que são fundamentais, como a democracia, como o racismo, como a vacina, que é a saúde pública, do que especificamente de um candidato A ou B. Sim, sim. E dentro dessa questão ainda, né, outra pergunta que a gente recebeu foi até que ponto a identidade artística deve chegar a contemplar a vida pessoal? Precisa. Precisa porque a vida pessoal, ela talvez seja um dos ativos mais importantes de um artista. E que os fãs mais gostam, os fãs adoram. Né? Os fãs adoram. Agora, você precisa dosar isso. Sabe que a Jade Picon falou uma frase agora no BBB que eu achei muito interessante, que ela falou: a Jade Picon é a minha persona, a Jade sou eu. Ela deu uma diferenciada, né? E eu achei legal esse pensamento dela, porque em algum momento também você tem que distanciar, você tem que ser sua vida pessoal, você tem que achar esse limite, sabe? Esse limite ele é importante também, porque o artista ele é uma pessoa, ele precisa ter vida, né? Sim. Eu imagino como deva ser para a Ivete, por exemplo, que não deve sair na rua, não deve poder. Não pode ir à rua, sim. Pode, né? É extremamente complicado, tudo bem, né? Isso é uma coisa boa e tal, mas tem um peso também isso. Então, eu acho que é muito legal mostrar a vida pessoal, isso faz parte, por quê? Porque não tem como mais se dividir o que... É tipo quando a gente quer dividir o que é online e o que é offline. Não existe mais isso. Agora é tudo online, sabe? É online, não tem mais essa divisão. Não dá para dizer, sabe... Essas fronteiras estão muito borradas. Então, sim, a vida pessoal com a vida do artista também tá. Eu acho que tem uma questão de preservação de um ambiente familiar, às vezes de filho, às vezes de outras pessoas que não querem a fama, porque às vezes é uma escolha do artista, a fama, e é uma consequência dele, mas tem gente que, né, que é difícil não envolver. E tem uma coisa, né, o fã mesmo, assim, ele é ótimo e ele é a razão de tudo acontecer. Ao mesmo tempo que ele também, muitas vezes, ele é muito invasivo, né? Então, saber lidar com isso, saber estabelecer esses limites de até onde o fã tem o direito de, né, falar, fazer e tal, é bem complexo. Mas, não fugindo da pergunta, sim, faz parte, mas nunca esqueça de proteger um pedacinho da sua vida para ter a sua paz ali. Show. Próxima pergunta aqui. Alf, quais profissionais podem me ajudar nessa construção de identidade? Um RP, primeiro de todos. Eu falo do RP, né? Porque, enfim, é a minha profissão, é a minha área de atuação, mas a gente tem diversos profissionais, né? Que hoje, às vezes, não tem a formação de RP, mas publicitários, jornalistas, uma galera que trabalha com marketing digital, né? A gente sabe até que tem curso superior. Eu não acho que precisa ter o curso superior em si para fazer isso, mas eu acho que tem que ter estudo. Para mim, esse é o ponto. Tem que ter estudo. Profissionais que tenham estudo. Porque falar, todo mundo fala. Mas entregar uma estratégia com começo, meio, fim, com planejamento. Análise, sabendo, né? Análise, sabendo que vai dar errado, porque a gente erra. A gente erra. Eu erro muito mais do que eu acerto. A gente erra. Só que a gente conta só as coisas que a gente acertou, mas saber errar, corrigir, sabe? Então, eu acho que o mais importante é buscar profissionais que tenham conhecimento real. Conhecimento real, porque muitas vezes o artista também, ele
ele de alguma forma, ele quer ser iludido. Entende? Ele quer ser iludido. Mesmo que seja inconsciente. Ele quer ouvir que vai dar certo. Ele quer ouvir que tal coisa e tal. Quando, na verdade, a gente sabe que é muito difícil de dar certo. É muito difícil. A maioria... Teste. Muito. Olha, eu vi, e não, e todo mundo não, mas muita gente, porque a gente vive num país onde a gente faz parte, eu e você, da maioria, né? Que é o quê? Que são as pessoas que não são ricas, né? A gente faz parte da maioria, nós somos os réis mortais aqui. E a gente tende a achar que o dinheiro resolve tudo. E não resolve. Ajuda pra caramba. Muito, mas não resolve. Tô te falando, eu já vi empresário colocar 4, 5, 6, 8 milhões em dupla sertaneja e não acontecer nada. Nada. Ninguém me contou, eu vi, sabe? Por quê? Porque às vezes não tinha música, porque... E quando eu tô falando de música, né? Eu também tô falando da entrega do show, às vezes, porque daí, beleza, eu tenho dinheiro. Eu vou lá e contrato, pegar no mundo sertanejo, o Dudu ou o Pepato, pô, são os caras aí. Vou lá e contrato, né, um deles. Aí põe os melhores músicos lá, eu vou lá, põe minha voz na música, aí pego os compositores lá, um monte de compositor bom, pô, escolhe as músicas, eu gravo. Aí pego um dinheiro, faço uns clipes lindos. Beleza. Vai para ao vivo. Aí põe na plataforma. Aí vem, patrocina a plataforma, começa a botar a mídia, não sei o que, contrata um assessor de imprensa, consiga um programa de TV. Concorda comigo que com dinheiro dá para fazer tudo isso, né? Dá para fazer tudo isso. Mas aí você tocou no ponto. Vai chegar a hora do show. E aí... Não sustenta, entendeu? Não sustenta. Se não for artista, se o show não for bom, esquece, não vai sustentar. Não tem como. Então, é uma série de etapas. Claro que com dinheiro é mínimo, você tem mais oportunidades, é lógico, né? É uma indústria. Facilita, né? Um facilitador. Facilita, sem dúvida nenhuma. Mas se não tiver talento, não adianta nada, né? Mas também não adianta só ter talento, né? Isso talvez seja uma das coisas que mais me entristece no mercado da música. Tem muita gente talentosa que não vai acontecer. Muita gente. Tem muita gente com muito talento que merecia demais e que não vai acontecer. Porque o mercado é difícil, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Porque existe preconceito, porque uma série de fatores. N motivos, assim. N motivos, assim, mas essa é uma das coisas que é uma frustração que eu vou carregar. Assim. Depois que eu entrei na música, eu entendi que não basta ter talento. Só o talento, porque assim, o que eu já vi de gente talentosa, cantoras, cantores, talentosíssimos, assim, que tinham música e tal, e que, cara, não estavam no lugar certo, não estavam na hora certa, tomaram decisões erradas, sabe? Tipo... Faltou a grana ali também. Faltou a grana, às vezes na hora que precisava para dar o bom final não tinha. Ao mesmo tempo, né? De novo, voltando, eu acho legal contar essa história, né? O Atitude 67, na verdade, ele tem quase 20 anos de banda, né? Pouca gente sabe. Eles têm uma banda de... Os pais deles são amigos. Eles são amigos, os 6, e os pais são amigos. Então, eles são amigos de infância. Então, né, eles são de Campo Grande, por isso que é 67, é o DDD de Campo Grande. E eles tinham uma banda, né, e depois cada um foi seguir, um é advogado, um é arquiteto, o outro foi morar nos Estados Unidos e tal. E um deles ia fazer faculdade de jornalismo aqui, e aí eles se encontravam uma vez por ano lá em Campo Grande no Natal, para fazer um show de Natal e, né, e ter a banda. E aí, eu não lembro bem o que foi o gatilho, mas eles resolveram tentar de novo, em 2016. Falaram, não, vamos tentar de novo. E vieram para São Paulo. Começaram a tocar nos barzinhos, e aí não sei quem falou, não sei quem viu, e aí o Dudu Borges viu eles. Nossa, sorte. E aí o Dudu chamou eles, né? E aí eles mostraram as músicas. O dia que eles mostraram as músicas, o Dudu falou, caralho, velho, tipo, foda. Mas tu vê, se o Dudu não tivesse... Tô falando do Dudu, né? Poderia ser outro, né? Mas tô pegando esse caso específico. Se ele não tivesse sido aquele dia, naquele bar, visto, talvez não tivesse acontecido, né? Se alguém não tivesse... Muito acaso. Olha isso aqui. Então, tem o acaso também, né? Eles tinham talento? Tinham. Eles estavam tentando? Estavam. Eles estavam fazendo tudo. Poderia não ter acontecido, né? Sim. Ao mesmo tempo, de novo, não basta ter a sorte. Por quê? Por que eles explodiram? Porque quando eles sentaram na frente do Dudu, eles tinham que mostrar.
Eles tinham música, eles tinham cerveja de garrafa, eles tinham saideira, eles tinham linda, eles tinham não sei o que. Toda uma vivência ali documentada também. Tava lá, os caras compõem, os caras escrevem muito. Aí a hora que, pum, cerveja estoura, os caras jogam, assim, foi uma das coisas mais legais, assim, que eu já participei na minha vida, assim, foi do dia, quer dizer, não foi do dia pra noite, né, foram 15 anos, mas o processo, assim, depois que aconteceu, foi muito rápido. A virada, né? A virada foi muito rápido. Lançou, acho que foi 5 de outubro. Eu nunca esqueço. Um mês depois, 5 de novembro, feriadão deu feriadão ali naquele ano, 4 de novembro. Um mês depois, a gente estava num tardezinha do Thiaguinho e ele começou a cantar a cerveja de garrafa e não sei como é o nome lá, Rio Beach, lá, inteiro cantando. Eu falei, faz um mês que lançou, era surreal. Era surreal. Então, mas quer dizer, e aí a hora que jogaram os caras na estrada com 12, 14, 16 shows, um dia em Manaus, um dia em Belém, um dia no Rio Grande do Sul, um dia no interior de São Paulo, um dia no Rio, os caras seguraram. Então, tem um mérito, né? Quem faz, na verdade, no fim das contas, quem faz tudo é o artista. Sim. A volta é muito importante, mas o artista tem que segurar se a oportunidade aparecer. O problema é que a oportunidade não aparece para todo mundo. Sim. Mais uma perguntinha aqui na nossa caixa. Não posso contratar um RP agora, mas o que eu posso fazer até lá? Cara, eu acho que um dos principais passos assim é prestar atenção. É começar a olhar para isso. É olhar para suas redes sociais e falar, putz, as minhas redes sociais, elas contam quem eu sou. Eu posto nas minhas redes sociais sobre a minha carreira artística. Eu tenho uma estratégia para isso. Pô, mas eu não sei fazer. Google. Um monte de curso aí, né? Esse podcast. Ele não é um curso, mas ele tem insights aqui, né? Então, se você quiser ir atrás, tal, dá para As referências citadas aqui, ó, dá uma olhada lá, Instagram do Atitude 67. Vai olhar o que a Anitta fez. Pô, pega né? Hoje em dia, grande parte que deve assinar o Netflix ou pede uma senha emprestada, né? Netflix não me ouça, mas até o Maurício Meirelles falou isso no stand-up dele. Mas, pô, assiste a série da Anitta, as duas. Não, a Made in Honório, incrível. Assiste, então vê como que os caras fazem, sabe? Eu acho que isso que um artista que não tem o dinheiro para contratar ainda precisa fazer. E quando tiver, às vezes não é dinheiro, mas, pô, às vezes você conhece alguém que é estudante, que está na faculdade. Sim. Isso eu vejo direto, assim, estudantes que vêm falar comigo que pô, começam como RP da banda do amigo ou da própria banda. O meu foi o meu caso. Eu aprendia na aula e aplicava na minha banda, né? E depois tive a oportunidade de aplicar isso a nível nacional, mas tudo começou lá. Então, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, eu só estou dizendo que dá para começar sem o dinheiro, dá para começar. Bom, se isso vai gerar o resultado que você imagina, aí é outra coisa. Mas eu acho que é estudando, indo atrás e construindo caminhos. Sim, o próprio blog do Palco MP3 tem vários artigos que vão desde styling até produção musical, começar a produzir em casa, que a gente sabe que a grana às vezes é curta, né? Como a gente falou aqui ao longo do podcast, mas material por aí não falta, né? Sim. E, Alf, você fala bastante de comunicação acolhedora, né? Quais são os pilares dessa comunicação acolhedora e como que ela pode ser aplicada, né? A carreira do artista que está aí começando, um artista independente. A comunicação acolhedora foi um termo que eu passei a usar a partir da perda da minha mãe, como eu comentei ali anteriormente, né? E muito focada nesse mundo de polarização. A gente está falando da política, né? Eu acho que a política ela é um exemplo só, né? Mas como a gente está polarizado, todo mundo gritando com todo mundo querendo ter razão, né? Eu falei que eu adorava frases, eu li uma frase no livro do Leonardo Sakamoto que era o seguinte: hoje em dia a pessoa nem quer saber se é verdade ou não. Se aquela informação ajuda ela a sustentar o que ela acredita, ela se agarra naquela informação. E isso é meio bizarro, né? Porque a gente está brigando em casa com quem pensa diferente politicamente da gente, quando, na verdade, pensar politicamente diferente é super necessário, né? A gente precisa pensar diferente, a gente precisa de pluralidades de pensamentos e respeito, né? A todos, assim. Então, a comunicação acolhedora, ela é uma comunicação menos agressiva, é uma comunicação que parte do pressuposto que nem todo mundo é meu inimigo, ela é uma comunicação que parte do pressuposto mais básico do mundo, que é as pessoas erram, elas vão errar, e a gente não precisa atirar uma pedra em quem erra. Eu não estou falando para passar a mão na cabeça, não estou falando num mundo de paz e amor, que todo mundo vai se abraçar, não. Eu só estou falando, parece que, sabe aquela coisa meio do filme, assim, que
uma pessoa esbarra na outra, a outra vem e joga uma pedra na cara. É um soco. Um soco, é mais ou menos isso, sabe? E assim, cara, se alguém esbarrar em ti e falar desculpa, de repente fala, pô, não foi nada, porque a pessoa de repente não teve, ela só esbarrou sem querer, sabe? Claro que tem a maldade, tem as coisas. Então, a comunicação acolhedora, ela é baseada em 3 princípios, que é o sentir, o pensar e o agir. Então, o sentir tem muita relação com os seus valores. E aí vai né, trazendo para o mundo dos artistas do que o artista acredita enquanto pessoa mesmo. Porque atrás de cada marca, toda marca é uma pessoa. Ou é feita de várias pessoas. Então, quando eu falo do sentir, no que ela acredita como cultura, o que ela acredita como propósito de vida, o que ela acredita que é filosofia. É filosofia, né? Deus o livre, nem posso falar que é filosofia, mas estou querendo dizer assim, meio filosófico mesmo. Mas o que ela acredita? O que ela quer para o mundo, sabe? Tipo, tô citando os meninos do Atitude 67 porque, né, hoje é a banda que eu tô há mais tempo e tal, mas, pô, eu sei que os moleques acreditam muito em sonho, eu sei que os moleques acreditam muito num cuidado maior com a natureza, né? Pô, teve uma época que eles estavam, assim, encrencando com shows que tinha canudo de plástico. Não, tem que tirar e tal, babá, né? Eu sei que os moleques se preocupam com uma vida saudável. Eu sei que os moleques... Então, esse é o sentido. É aquilo que eles acreditam no coração deles. Beleza. O pensar é como eu reajo às coisas que acontecem. Então, quer dizer, quando a gente tem uma comunicação acolhedora e um artista recebe um xingamento, um hater, né, que hoje tem muito, né, e só vai aumentar. Quanto mais sucesso você fizer, mais hater você vai ter. Né? É você saber lidar com isso, é a gente parar e pensar, porque isso é uma outra coisa que eu sempre falo, a gente não pensa mais. É tanta pressa para responder as coisas que a gente não para, a gente não pensa. É um mundo de tanto estímulo, né? Estímulo visual, sensorial, auditivo, tudo. Então é importante parar, pensar, refletir, sabe? Então, isso é muito como eu mastigo as coisas, como eu processo as coisas. E, por fim, o agir é, de fato, como eu falo, né? Como eu tenho o meu tom de voz, como eu tenho o meu olhar. Porque, às vezes, a gente acha que se comunicar é só falar também, né? E é muito interessante porque os tempos de pandemia nos trouxeram alguns ensinamentos, né? E um deles foi que é possível falar com os olhos. Fazem 2 anos que a gente fala com os olhos, porque a gente está de máscara, né? Sim, então, você entra no lugar, você olha assim, tal. Opa, caiu meu fone. É possível falar com os olhos, com as mãos, com o corpo, o jeito que você está numa reunião, né? Atenção plena, saber ouvir. Às vezes a gente fala de comunicação acolhedora e está muito preocupado em falar, e a importância de saber ouvir nos dias de hoje. Então, um artista, principalmente um artista novo, sabe que eu tenho poucos ídolos. Num geral, assim, da vida, assim, eu tenho pouquíssimos ídolos. Mas eu tenho um ídolo na música e que hoje talvez possa chamar, assim, de meu amigo, entre aspas. Assim, não é um grande amigo, mas é meu amigo, assim, né? Ele não vem na minha casa, não me liga, mas quando a gente se encontra, a gente conversa bastante, que é o Thiaguinho. E, cara, o Thiaguinho é um cara que tem um talento absurdo em cima do palco, compondo, gravando, com carisma e tal. Então, o Thiaguinho, ele tem um lance que eu gosto muito nele, né? Além de cantar, compor e tal, papá, que é o respeito que ele sempre faz questão de tornar público que ele tem pelos artistas mais antigos. Isso é muito animal. Isso porque, assim, cara, na boa, ele é o Thiaguinho, ele sabe, tipo, ele lotou o Maracanã, ele botou 40 mil pessoas no Maracanã, ele é foda e tal. E ele tem um lance de idolatrar, por exemplo, um cara que hoje é um dos melhores amigos dele, que é o Rodriguinho, que produziu boa parte né, no início e tal, que é parceiro de composição, e ele sempre faz questão de dizer: eu era fã do Rodrigo, eu sou fã do Rodrigo, eu tinha revistinha. Ele não precisava mais dizer. E ele até hoje ele diz. Eu vi uma entrevista, não sei se foi uma entrevista ou se... Não, ele contou isso. Nem sei se eu posso contar, acho que posso, não tem nada demais. Tomara que ele não fique bravo comigo. Mas um dia nós estávamos numa conversa e ele contou, tem o Samba Recife, que é em Recife, que é super conhecido e tal. E aí, né, é uma noite que daí tinha Ferrugem, Péricles, Sorriso,
Dilcinho, Thiaguinho, enfim. Só os grandes. Só os grandes. E eram vários palcos. E num dos palcos tinha fundo de quintal. E aí, eu nunca fui nesse evento, mas pelo que eu estava entendendo, é um grande, né? Eu sei que é um grande festival, e aí grandes festivais é um momento que os artistas se encontram, né? E é legal, eles gostam de se encontrar e tal, sempre vivem na estrada e tal. E aí, o Thiago contou que, em determinado momento, ele falou assim, gente, é a hora do show do fundo de quintal. Fulano. E ele chamou os caras, vamos lá ver, porque, tipo, os caras têm 70, 80 anos, bicho. Os caras pavimentaram essa estrada que a gente tá hoje é pelos caras. É pra reverenciar mesmo, assim. E foi lá reverenciar os caras, ficou lá, tipo, assistindo o show porque gosta, né? Eu lembro até que eu vi nas revistas que o Fundo de Quintal tocou no casamento dele e tal, então, claro que ele gosta. Mas esse pensamento, pô, ele é o Thiaguinho, sabe? Ele não precisava ir lá no palco dos caras, ele devia ter falado com os caras já no camarim, mas não, ele foi prestigiar o artista. Então, sim, isso para mim tem muito a ver com comunicação acolhedora. Assim. O Thiago é um cara muito acolhedor, assim, e tem a ver sobre escuta. Isso que eu queria falar, sabe? A gente fala muito de falar, escuta pouco. Então, ele se colocar num lugar de escutar é muito legal também, sabe? E eu acho isso fundamental para um artista. Principalmente porque artista tem ego. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Sim. Artista tem um pouco mais aflorado, e é normal, é natural, você vai ter que aprender a lidar com isso. Eu tinha um sócio, que hoje é diretor de uma das maiores gravadoras aqui do Brasil, que ele dizia assim, artista é o pior produto para trabalhar, porque fala, anda e tem vontade própria. Essa definição é maravilhosa. E eu acho que esse negócio do ego, ele derruba muita gente, sabe? Então, assim, porque é muito tentador. É muito tentador, né? Então, eu acho muito importante que o artista saiba ouvir o artista mais antigo, saiba ouvir o empresário, saiba ouvir as pessoas certas. Às vezes a gente ouve as erradas, né? Sim, tem isso. Então, tem isso também. Mas saber que não é o dono da razão, acho que isso é muito importante nessa construção de identidade. Reverenciar essas referências antigas, nem você falou, pavimentou o caminho para ele ali chegar onde ele está hoje. Exato. E, Alf, para arrematar aqui, que a gente está quase na nossa reta final, conta para a gente um pouquinho sobre seus projetos. Tem a Escola de RP, tem o seu livro de justamente conversas acolhedoras. Tem mais algum projeto novo por aí para a gente ficar sabendo? A Escola de RP, a gente lançou ela no final de 2020, muito no intuito de formar novos profissionais. Sabe que a música foi das coisas que me um dos propulsores da Escola de RP. Por quê? Porque eu vejo muita gente que entende de comunicação, que se formou e tal, não sei o quê. Eu vejo muita gente que entende de música, mas eu vejo pouca gente que entende de música e comunicação. São coisas diferentes. Então, eu falo porque toda vez que eu montei times de trabalho para trabalhar com a música, a maioria das pessoas eu tive que trazer de outro setor e aí ensinar. Não ensinar comunicação, mas ensinar o mercado, porque como qualquer mercado, ele tem as suas particularidades. Né? Ele tem as suas particularidades que você vai entendendo. Então, a Escola de RP, a gente criou ela para formar profissionais, né, para trabalhar com futebol, para trabalhar com música, para trabalhar com dados, para trabalhar com várias áreas. Então, o nosso arroba é @escola de RP. A gente também fez um curso de eventos super legal, o RP Experience. A gente teve a Pan Herrera, deu uma das aulas falando sobre o case da turnê do Sandy Júnior, que foi incrível. A escola sempre tem isso, assim, de trazer pessoas que vivam aquele mercado, né? Que vivam aquela área de atuação, que possam, de fato, dar relatos práticos, né? Reais, né? E aí eu tô sempre produzindo conteúdo lá no meu Instagram. Eu vou falar do meu Instagram, porque acho que lá no meu Instagram, quem chegar no meu Instagram vai navegar um pouquinho nesse mundo aí que eu tenho tentado construir de conteúdo. Lá tem meu livro, tem meu TEDx, que eu fiz o TEDx São Paulo ano passado. Eu faço conteúdos, né, muito regularmente, assim, quase diários. Ontem fiz um sobre o Neymar, que tá dando o que falar lá, então falo de música, falo de futebol, falo muito de comunicação, dou dicas, então me sigam lá no Instagram, @GuilhermeAlf. Isso aí, galera. Alf, para a gente fechar assim, para a galera que está ouvindo, qual dica você deixa para o artista que está começando, para o artista independente, que está aí pensando, né, em identidade, carreira, como construir essa identidade sozinho? Primeiros passos.
entenda que a comunicação ela não é um acessório. Isso é muito importante. Entenda que essa construção ela faz parte da sua carreira, né? De novo, se não tiver música, esquece, mas eu não posso resolver esse problema, meu negócio é outro. Então, acho que a primeira coisa é ter essa consciência. Isso já é um passo incrível. 2, se cerque de conteúdos ou profissionais que de fato te vendam a verdade, porque também a internet ela tem as coisas boas, né? Um pouco daquilo que a gente falou das plataformas de dar espaço para todo mundo, a internet também dá espaço para muita pilantragem, né? É cheio de gente vendendo curso aí de como ganhar 1 milhão, mas nunca ganhou 1 milhão, né? Então não dá, né? Então, cuidado, esse filtro é importante. Não tem coisa mágica, tem trabalho, sabe? Tem construção, construir reputação, que no fim das contas, o que um artista faz, quando a gente fala da Ivete, da Anitta, do Thiago, do Jorge Mateus, eles têm reputação, né? Que é a soma da imagem deles, o que eles representam. Isso não se constrói do dia para a noite. Isso não se constrói do dia para a noite. Isso leva tempo para construir, né? Então, primeiro, se você não tem dinheiro, estude sobre isso. É tão importante quanto você saber sobre o repertório, é você saber sobre a sua estratégia. Vou falar de estratégia digital de imagem, né? Ela é um pilar muito importante. E aí vai procurando, né? Daí não tem como entrar muito, porque daí cada realidade é uma realidade, cada lugar do país é um lugar, né? Então, sei que aqui a gente tem uma audiência nacional, mas eu acho que se as pessoas tiverem, primeiro, a consciência, segundo, buscarem informações, terceiro, colocarem isso na sua estratégia, já é um ótimo começo. E quando for procurar profissionais competentes, que tem uma reputação, aí, ó, liga pro Alf, gente, chama na arroba do Instagram, manda uma DM, manda um direct, que não, aí a gente já tem um profissional. Já vou avisar, não estou atendendo novos artistas, adoro, amo de paixão, mas hoje eu atendo só Atitude 67 e atendo só a maior artista do Brasil, que é a Nina, que é minha filha, que consome todo o meu tempo. Então, você tem espaço especial, é VIP. Essa artista aí tá ocupando todo o meu camarote. Alf, queria te agradecer demais por esse bate-papo. Tenho certeza que os artistas vão aproveitar bastante, que o Thiaguinho aí não fique com raiva da revelação. Um abração também para a Atitude 67. Muito obrigada, de verdade. Valeu, eu agradeço o convite. Obrigado por dar esse espaço para a gente poder conversar, né? Eu acho que, como eu falei, para as pessoas terem consciência, a gente precisa falar mais disso. Então, o podcast, o blog, o trabalho que vocês fazem no palco, ele é muito importante para a gente conseguir dar mais oportunidades para mais artistas talentosos, porque se tem uma coisa que não falta nesse Brasil, é talento, né? O que a gente precisa é mais oportunidade e mais estrutura profissional para as coisas. Com certeza. E esse episódio está disponível no canal do Palco MP3, também trechinhos nas redes sociais, vocês podem acompanhar, @PalcoMP3, e também no nosso blog, né? A gente falou tanto aqui, então tem vários artigos, várias dicas, vários vídeos. Como o Guilherme falou, estudo, né? Se não tem condição de contratar um profissional agora, estude, se aprofunde. Também estamos disponíveis nas redes sociais para tirar dúvidas. Teve uma dúvida, vem de DM, vem de direct. E é isso aí. Um grande abraço, Guilherme. Foi um prazer te receber hoje. Valeu, obrigado, gente. Até mais. Tchauzinho. Palco Ensina Podcast.